Boa tarde, senhor deputado Ronaldo Santini, nosso presidente nesta sessão. Boa tarde à assistência e a todos que têm assessorado esta casa. Eu quero também me somar aqui ao debate proposto em relação ao sistema do voto distrital no Brasil e dizer que é um erro chamá-lo, esse modelo proposto agora pelo PMDB, de distritão. Porque de distrito só tem a circunscrição geográfica. Aí o que acontece, inclusive, no voto proporcional, também há um distrito eleitoral no voto proporcional, que é o estado do Rio Grande do Sul. É assim que funciona a eleição no sistema proporcional de voto. Nós temos um distrito, mas a forma de votação e a forma de eleição, o sistema eleitoral, ele é proporcional. Ou seja, o distritão, ele não é distrito, se nós formos ver a denominação de um distrito no sistema eleitoral de acordo com a ciência política. O distritão, ele é um sistema, tem um artigo muito interessante que saiu no estado de Minas, é um sistema que só existe no Afeganistão. Existe também em outros 2 países de menor relevância, mas assim, e vamos dizer, o Afeganistão também não é de grande relevância, com todo o respeito que eu tenho a todas as nações, a autodeterminação dos povos. Nós temos um país que serve como modelo de seu distrito, no seu sistema eleitoral para o Brasil, que é o Afeganistão, e cujo modelo, se nós formos ver o que aconteceu depois de implantado lá no Afeganistão, foi apenas o hiperindividualismo, houve incentivo a isso, ao clientelismo, à exacerbação da presença de interesses legais, como acontece no caso do narcotráfico. Porque o que acontece? Aí o deputado ele não tem mais partido no fim das contas, porque ele é eleito apenas com os votos que ele mesmo faz. E os interesses que estão aí fora acabam reunindo os deputados que estão dentro de uma Assembleia, de uma Câmara de Vereadores, ao longo do tempo. A gente tem que lembrar que o distritão ele não vai valer só para uma eleição. Se ele for aprovado, vai valer, né, permanentemente. Os interesses que vêm de fora desta casa começam a fazer suas apostas em determinados deputados e começa a formar federações dentro da casa que defendem os seus próprios interesses. Esse é uma das consequências mais nefastas da defesa do distritão. O distritão, no fim das contas, ele pode até, no primeiro momento, aproximar o eleitor do político, porque é isso que todo mundo quer. Muitos eleitores dizem, foi injusto, Marcel. Foste o 45º deputado mais votado nas eleições, mas não é titular da bancada. Foste o primeiro suplente, sendo que há 55 deputados estaduais eleitos. Houve gente com menos votos que se elegeu e houve gente com um estouro de votos que levou algumas pessoas para dentro da Assembleia, como acontece de regra em todo o país, nas câmaras de vereadores e na Câmara de Deputados também. Então, pode parecer, no primeiro momento, senhor presidente, que aproxima o cidadão, afinal, ele sabe quem ele está elegendo, sendo que os 55 mais votados entram. Mas, no longo prazo, a proposta ela é nefasta para a democracia, é nefasta para o sistema eleitoral. Eu sou favorável ao voto distrital puro. Aproxima o cidadão do eleitor, faz com que haja uma região menor, circunscrita, com poucos eleitores, e que permite, portanto, que aqueles eleitores se sintam devidamente representados e não esqueçam em quem votaram. Porque esse é outro dos males da política brasileira. Mais da metade dos eleitores, na semana seguinte à eleição, não lembram em quem votaram para deputado estadual ou federal. 4 anos depois, quase ninguém mais sabe em quem votou. Então, o voto distrital puro vai facilitar isso. Se não é possível o voto distrital puro, afinal de contas, todo idealismo, imediatamente, ele não é difícil de ver realizado, e nós somos democratas, precisamos negociar, então que seja distrital misto, em que se continue o sistema proporcional, que elege muitos dos deputados que estão na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e em outras câmaras de vereadores, ou seja, acaba fazendo com que aqueles beneficiados do atual sistema não se sintam tão desvalorizados num novo sistema apresentado, mas inclua-se também o voto distrital nas regiões para que haja maior representação. Essa seria a minha solução. Agora, a grande pergunta que se faz é por que a reforma política, que é uma reforma da polis, e a polis grega não era feita apenas da ágora, não era feita apenas da acrópole, tinha também a coras, agro e a acrópole, portanto ela é maior, a polis é composta de mais coisas. Por que não se fala em reforma política da polis, reforma federativa, em que municípios tenham mais autonomia, tenham mais recursos de impostos para que sejam aplicados para o bem do cidadão que vive ali no município? Reforma da polis, que inclui uma melhor divisão dos poderes,
Afinal de contas, o que nós vemos hoje é a mesma pessoa, a presidente da República, exercendo os poderes de chefe de Estado, chefe de governo e de uma administração pública extremamente capilarizada, cheia de CCs, e acaba inviabilizando a competência e o profissionalismo dentro do setor público. Não se pode falar de reforma política atacando apenas o sistema eleitoral ou apenas o sistema partidário. Tem-se também que falar sobre a apuração nas eleições. Quem organiza o pleito? O TSE hoje é monopolístico. O TSE, ele executa o processo eleitoral, mas antes disso, inclusive, ele planeja o processo eleitoral, ele é responsável pela apuração, pela proclamação dos resultados, também pela posterior auditoria, se houver denúncia. Ou seja, o TSE faz tudo nesse país. Nós temos um monopólio de toda a organização das eleições nas mãos do TSE. Se nós quisermos uma reforma da polis, reforma política, sempre falar em reforma da federação, reforma dos nossos poderes, precisamos falar na reforma do sistema eleitoral e partidário, sim, que é muito importante também, e uma reforma na organização das eleições. Muito obrigado.